você comeu hoje no almoço? Pergunta para o seu irmão aí. O que você comeu hoje? Pergunta aí, você que está em casa, o que você comeu hoje? O que você comeu? Estava gostoso? Todo mundo está falando que comeu frango, que comeu torresmo, que comeu maionese, né? Hã? Leu a palavra também, amém? Aí eu pergunto para você, eu quero perguntar para você, alimentar o nosso homem exterior é bom, né? Com coisas boas, com comida boa, não é verdade? Com uma boa alimentação, não é verdade? Mas agora nós vamos alimentar a palavra de Deus. Olha o que diz aí a palavra de Deus, em Amós. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei a fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não acharão. E naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede pela palavra. E os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: como é certo viver o teu Deus? Fecha a palavra de Deus, irmãos, e vamos agora meditar nessa palavra. O que o Senhor falou, que pode assentar, irmãos. O que o Senhor falou comigo aqui foi sobre fome e sede. Porque todos os dias nós temos fome e sede de alimentar o nosso homem exterior, o nosso corpo. E o nosso corpo, quando nós não alimentamos o nosso corpo, a gente sente o quê? Fraqueza. O que mais? A gente sente distúrbio. O que mais? Tontura. Começa os órgãos a sentir falta do alimento. Nós começamos a sentir falta daquilo que faz sustentar o nosso corpo. Então, hoje Deus falou comigo, olha, vai ter um tempo. Vai ter um tempo, e esse tempo está chegando. Esse tempo que está escrito no livro de Amós aqui, essa palavra não será achada. Sabe por quê? Porque os homens se tornaram independentes de Deus. Porque os homens, eles estão vivendo segundo o vosso coração e não o coração deles. Então, o que nós aprendemos aqui, quem é a palavra? Em João 1:1, com ele, filho. João 1:1 diz que era o quê? Jesus era o verbo, era a palavra. Nós precisamos ter sede da palavra, comer a palavra, meditar na palavra, viver a palavra. Olha o que diz ali, lá no princípio, ele era o verbo, aquele princípio ali, é o princípio de tudo, não é verdade? E o verbo estava com Deus na criação, é Cristo. Então Cristo, ele ajudou, e todas as coisas foi feito por intermédio dele, e o verbo era Deus. Aqui, o nosso homem interior, nós temos que ter, sabe, querido, eu quero que você entenda isso, nós temos que ter fome de Deus no nosso homem interior. Mas sabe quando que acontece algumas coisas na nossa vida que a gente lembra de Deus? Aí a gente passa a ter o quê? Fome e sede de Deus. Quando nós estamos passando por tribulações, quando nós estamos passando por momentos difíceis, então nós corremos para Deus. Obrigado, filho. Mas o que Deus quer para mim, para você, é que essa palavra esteja entranhada no seu coração. Essa palavra tem que ser entranhada dentro de você, e essa palavra viva, eficaz, é como uma faca de dois gumes, que vai o quê? Entrar e dividir o que está certo e o que está errado. É como uma bússola, é como um leme de um navio que vai te guiar para os caminhos certos. Porque no Salmo a Bíblia diz o quê? Que eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Não é verdade? A palavra de Deus também diz que ela é luz para os meus pés. Não é verdade? Então, assim, a palavra, nós temos que ter sede, irmão. Nós temos que ter sede. Na célula passada eu falei que muitas das vezes nós estamos usando a palavra de Deus como um amuleto. Mas como assim, pastor? Nós abrimos no Salmo 91, no Salmo 23, nós colocamos em Isaías 53, que a palavra de Deus diz o quê?
que Jesus levou sobre si todas as nossas dores. A gente até ora isso, a gente até pede nas nossas orações em cima disso, mas a gente não vive isso. Porque quando a gente conhece a palavra, que é a verdade, quando nós examinamos a palavra, que é a verdade, ela se torna saúde para o nosso corpo, ela se torna saúde para a nossa mente. É por isso que a palavra de Deus diz em Romanos 12, não se conformem com esse tempo, não se conformem. Usem a palavra para que vocês sejam transformados de glória em glória. O apóstolo Paulo falou para Timóteo: pregue a tempo e fora de tempo, porque vai haver um tempo que não vai ter a palavra. Quero te dizer que o caminho, a verdade e a vida não é o pastor. Não é um pastor que está aqui à sua frente. A verdade, o caminho e a vida é Cristo Jesus, e do início ao fim a palavra de Deus fala dele, ele é a palavra. Mas muitas das vezes nós estamos tendo ela apenas como um amuleto na hora que nós precisamos daquilo que nós precisamos. Usamos aqueles jargões, né? Que o nome de Jesus tem poder sim, mas para isso você precisa conhecer a verdade. É que há uma transformação, sabe? Eu quero te dizer que o nosso pensamento, só Jesus Cristo, só a palavra, vale a pena a gente viver, irmão. Você entendeu? A gente não pode viver apenas de conjecturas, a gente tem que viver a verdade, e essa verdade é Cristo. Quando eu falo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, eu tenho que saber que eu não temerei, eu tenho que saber que quem está comigo é o Senhor dos Exércitos. A palavra do Senhor diz que eu tenho que ser como aquela corça que anda, que brama, que grita, que dá aquele grito pelas águas, assim o meu coração, eu tenho que ter essa sede dentro de mim. A corja grita, ela cheira o cheiro das águas. Eu quero te dizer que nós precisamos também cheirar, buscar e gritar pela palavra de Deus. Mas a gente só grita na hora que nós estamos precisando. Aí nós fazemos grandes reuniões e fazemos grandes clamores. Eu quero te dizer que o mesmo Deus que vai agir num grande clamor, Ele vai agir dentro da sua casa. Mas para isso nós precisamos, sabe, rasgar as nossas vestes. Nós precisamos tirar a parte religiosa de nós e começar a compreender que a palavra um dia vai faltar, mas não pode faltar dentro do seu coração. A palavra de Deus, ela é a verdade, então ela tem que estar dentro de você. Muitos correrão para cá e para lá e não saberão o que fazem. Isso já está acontecendo, irmão. Muitas pessoas estão correndo atrás do vento. Eu quero dizer para você que nós não precisamos correr atrás do vento, porque quem está dentro de nós, nós somos o quê? O santuário de Deus, e no santuário de Deus tem que ter a palavra. Dentro da arca que Deus mandou construir, naquela arca, eu quero te dizer que dentro daquela arca de madeira tinha a palavra de Deus, tinha autoridade. O que Cristo está dizendo para mim e para você: olha, pode faltar em qualquer lugar, mas menos dentro de você, porque você é o tabernáculo. As pessoas têm que olhar para você e ver o Senhor através da palavra que sai da sua boca. Você entende? Não adianta, irmãos, a gente ter frases de efeitos, porque frases de efeito não transmite a verdade. Como a gente fala, está amarrado. A gente usa muito esses jargões aí, não transmite a verdade, irmão. O que transmite a verdade é você anunciar a verdade, o caminho, porque você é o sal da terra. A autoridade está em você, irmão. Compreende, irmão? O que Deus falou para mim nessa manhã foi isso, sabe? A Bíblia é a única palavra, é o único livro que vale a pena ler e guardar no coração, e vale a pena ser ouvida, porque ela tem solução para tudo. Será que tem solução para a morte? Ali, filha, João 11, 25. Se você buscar a palavra de Deus, diz que tem solução para a morte. Será que ela tem solução para trazer vida? Olha o que diz aí: eu sou o quê? Eu sou o quê?
Então a solução é Cristo. E aonde que está escrito isso? Está escrito no Evangelho de João. Ah, mas o Evangelho foi escrito por um homem. Eu quero te dizer que a vida que João tem, que João tinha, os homens de hoje podem não ter. Sabe por quê? Ele tinha um acesso direto ao trono do Pai. Ele não trocava nada a não ser pelo Pai. Ele sabia que ele, Jesus e o Pai era um. Então vamos deixar os nossos jargões de lado, está amarrado, sangue de Jesus tem poder, e vamos viver a palavra. Vamos viver a palavra no nosso cotidiano. Vamos deixar os nossos amuletos de lado. Sabe? O que Deus falou comigo foi isso, porque a palavra gera vida. A palavra gera fé, gera esperança. É o que Cristo disse para mim. Sem a palavra, o apóstolo Pedro disse para Jesus: só tu tens as palavras de vida eterna. Só Jesus tem a palavra de vida eterna. E a palavra de vida eterna está aqui, olha. A palavra de vida eterna está aqui, olha. Ela transmite a vida. Sabe quando nós estamos anunciando a verdade e a gente fala assim: quem é meu próximo para que eu possa pregar o Evangelho? Olha dentro da sua casa, irmão. Quantas pessoas tem na sua casa que não conhecem Jesus? Olha seus vizinhos, irmãos. Olha onde você está, irmão. Quando você, irmão, está cheio da palavra, vivendo a palavra e sendo santificado pela palavra, sabe o que você faz? Quando você fala de Jesus para alguém, quando você intercede, você está transferindo aquela vida que está dentro de você, que é a vida Zoe, para aquela pessoa. O Espírito Santo então vem, pega aquela palavra e transforma em vida eterna sobre aquela pessoa. O que você está esperando para ser aquele livro aberto? Porque a palavra de Deus diz que nós somos o quê? Uma carta. O que é uma carta? Uma carta é quando a gente escreve alguma coisa, endereçando para alguém, e a gente começa assim: caro amigo, estou enviando essa carta para você, porque eu estou com saudade. Mas eu quero te falar de Cristo. Sabe por quê? Você é a carta externa. As pessoas têm que olhar para você e ver que Deus escreveu em você. Deus escreveu em você. Não foi, meu irmão, eu quero te dizer que não foi com tinta de uma caneta. Deus escreveu com o sangue de Jesus. Foi com a pena do Espírito Santo sobre a sua vida. E está escrito assim. Compreende, irmão? Por isso que aqui quando eu li em Amós, olha: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Mas por que eles não querem ouvir? Porque a igreja mudou. A estrela passou a sermos nós. A estrela tem que ser Cristo. Que Ele cresça e eu diminua. O meu falar tem que ser o falar de Jesus. Ah, pastor, mas a sua irmã está lá. Você é cristão e sua irmã está no CTI. Mas eu quero te dizer que se a minha irmã partir hoje, ela vai, para a glória de Deus, ela vai ser escoltada pelos anjos até o paraíso. Porque eu não vivo mais as coisas do passado. Eu vivo hoje as coisas do presente. E as coisas do presente são coisas que Deus colocou no meu coração. Você entende, irmão? A palavra de Deus não é um argumento humano. Ela supera os argumentos humanos. Abre em Filipenses capítulo 3, 7, 8 e 9. Filipenses capítulo 3. Olha o que o apóstolo Paulo fala aí, olha. Ele deixou os argumentos humanos, ele deixou a religião de lado, ele deixou tudo por amor a Cristo. Olha o que ele diz aí, no verso 7, 8 e 9. Ele fala assim, ó: mas o que para mim era lucro,
Isso considero como perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como lixo para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão que mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus baseada na fé. Aplauda o Senhor. Você entendeu? Joga fora a sua bagagem, joga fora os seus argumentos, joga fora a sua religião e começa a viver Cristo, porque Cristo vai te dar uma base que é a base do reino. É isso que Cristo está falando para mim e para você. Irmão, acorda. Quando falamos a palavra, nós estamos transferindo as palavras de Deus para outras pessoas, que é a vida eterna. Em João, vamos lá em João 6, eu gosto muito do capítulo 6, no versículo 32, olha o que diz aí. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu, meu Pai é quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus: pois eu sou o pão da vida. E quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Eu quero te dizer, quando nós viemos para Jesus, nós não teremos mais essa fome. Sabe por quê? Porque Ele vem e sacia o nosso interior. Você compreende isso que Deus está falando para mim e para você? O verdadeiro pão que nutre não está naquilo que é físico, irmão. Por isso que eu perguntei para você, o que você comeu? Hoje, o que você alimentou no almoço? Agora eu quero te perguntar uma coisa. O que você comeu domingo passado? O que você comeu, Paula? O que você comeu? Você que vai assistir essa palavra, o que você comeu domingo passado? O que você comeu há um ano atrás? Mas essa palavra aqui, ó, declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Quem come dessa palavra jamais esquece o que comeu. Você entende? Ele vai ficar saciado para sempre. Então para ele tanto faz que se ele morrer é ganho, se ele viver é lucro. Por isso que o apóstolo Paulo fala: eu perdi tudo, eu quero perder tudo, eu preciso perder tudo para que Cristo cresça em mim. Eu não preciso ficar lembrando daquelas coisas do passado, porque agora eu sou nova criatura e as coisas velhas ficaram para trás. Mas eu sei que a palavra, ela se renova todos os dias da minha vida. Você entendeu, meu irmão? O que Cristo está dizendo para mim e para você? Que profundidade. Que profundidade é isso que Deus está falando para mim e para você, sabe? Lá quando Ele disse assim, sobre a rocha, em Êxodo 17, no versículo 5 e 6, vai falar de água. Põe aí, filha, vai falar da água. Quem tem sede dessa, lá em João 4, quando ele encontrou com a samaritana, aquela mulher tinha sede da água física. Mas Jesus disse para ela: quando você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Olha, é 17, versos 5 e 6. Êxodo 17, 5 e 6. Põe aí, filha. Nós vamos ler. Olha aí. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel e leva contigo a mão ao bordão. Olha aí, olha, presta bem atenção. Olha, quem está em Cristo Jesus e anda com a palavra, que é a autoridade, é o bordão. Olha o que está escrito ali: com que feriste o rio e vai onde eu te mandar. Onde foi que ele mandou? Na rocha. Passa, filho.
Sabe o que ele falou? Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Mas era uma rocha natural. Deus estava falando para ele fazer isso, sabe por quê? Porque um dia, lá na cruz, no Calvário, olha o que Deus está falando para mim e para você. Um soldado furou Jesus do lado, feriu a rocha com uma lança, por causa dos nossos pecados, e saiu água. Aquele que for até Jesus, e saiu sangue. O sangue para a salvação e a água para a libertação. Quem crê em Jesus nunca mais terá sede. Nunca mais. Você compreende, irmão? O que Deus está dizendo aqui? Olha, Deus está dizendo para mim e para você, olha. Volta no Êxodo 16:4. Vai falar do pão. 16:4. Olha aí. 16:4. Um capítulo a menos. Olha lá. Falamos da água. Então disse o Senhor a Moisés: eis que farei chover do céu pão. E ele fez. Esse pão chama Jesus Cristo. Mas nós lemos lá em Amós que vai faltar. As pessoas, elas não vão ter mais vontade de ler a palavra. O pior de tudo, irmão, nós cristãos vamos nos reunir para as festas, vamos nos reunir em todos os lugares. O assunto será futebol, o assunto será política, o assunto será saúde, o assunto será família, mas a palavra de Deus ficou de fora. E é assim que tem acontecido. O mundo espiritual tem vencido. Por que o nosso país está essa confusão? Porque o povo que se chama pelo meu nome não tem buscado, diz o Senhor. Tantas coisas têm acontecido, violência. Por que tem acontecido? Porque nós estamos concordando. Nós somos soldados de Cristo, irmão. Coloca isso no seu coração, irmão. Quero que você entenda isso, sabe? E quando nós não fazemos isso, irmão, não temos a palavra de Deus dentro de nós, nós somos reprovados. Porque nós não temos a essência de Cristo. Sabia? O diabo entra, faz uma desordem nas casas, e a gente não tem coragem de falar com ele: opa, que não. Você tem que dar ordem para ele e ele te obedecer. Por causa do sacrifício de Cristo, irmão. Sabe? No nosso espírito precisa ser nutrido e hidratado pela água, que é a palavra de Deus, irmão. Que é o pão vivo que desceu do céu, irmão. Nós precisamos disso. Isaías 55, 10 e 11. Põe lá, filha. Nós precisamos ser nutridos, irmão. Assim como nós comemos no nosso dia a dia e enchemos o nosso homem natural, eu quero te dizer que nós precisamos alimentar o nosso homem interior para combater o bom combate. Isaías 55, 10 diz assim: assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não a tornam, sem que primeiro regue a terra, e fecundem e faça brotar. Então o que acontece? A chuva vem, cai na terra, faz o processo que tem que fazer. Presta bem atenção, que o Espírito Santo está falando. Assim é a chuva de Deus. Ela vem, bate na terra, que é o seu coração e o meu coração, faz brotar Cristo, vai lá, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Quero dizer para você, Deus hoje não vai ir na casa das pessoas, é você que tem que ir, porque você é a boca de Deus.
A semente vai sair do seu coração. A salvação das vidas não voltará para mim vazia. Sabe por quê? Quando você entrar e falar a palavra com autoridade, aquela pessoa vai ficar liberta e vai conhecer o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Mas para isso você tem que profetizar. Para isso você tem que abrir sua boca. Você tem que largar o mundo. Nós não podemos amar o mundo. Que ligação nós temos com o mundo? Nenhuma. O mundo não pode entrar mais na minha vida e na sua vida, irmão. Porque nós somos forasteiros, porque a palavra de Deus diz que nós somos o quê? Concidadão dos céus. Nós somos moradores do céu. Jesus diz assim, olha, eu vou lá para a casa do Pai. Eu vou preparar lugar. Sabe qual é esse lugar que ele está preparando? Lá no livro do Apocalipse fala que é a nova Jerusalém, que vai descer do céu. É a nova habitação onde nós vamos morar. Precisamos ter essa essência, irmão. Ela é a própria palavra. A provisão já está garantida. Isaías 49. Vai lá, filha. Está perto aí, 49, verso 10. Olha o que diz aí. Não terão fome nem sede. A calma nem o sol os afligirá. Por quê? Porque eu serei com eles. O Senhor é conosco, irmão. Para nós não vai faltar, irmão. Olha o versículo. Você entendeu o que Deus quer falar comigo, com você, irmão? Seremos reprovados se não tivermos essa essência. O nosso espírito precisa disso, irmão. No verso 15, 16 do mesmo versículo, do mesmo capítulo, vai falar uma coisa tremenda. Olha aí, 15, 16 diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama? As mulheres fazem isso? Você teria coragem, irmão, de abandonar seu filho que está mamando? Pode? Olha o que a palavra de Deus está. E se acontecer? Passa, filho. De sorte que não se compadeça o filho do seu ventre. Está perguntando, será que ela vai fazer isso? Ele está comparando o amor filéu com o amor dele. 16. Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, o Deus Todo-Poderoso, olha o que ele diz: todavia não me esquecerei de ti. Se ele não vai te esquecer, irmão, por que a gente vai esquecer dele? Por que a gente esquece da palavra? Porque é a palavra que fala dele. Compreende, irmão? Sabe, é isso que Deus está falando para mim. Deus foi muito forte. Deus tem falado isso na nossa vida. Nós somos um povo da promessa do pão. Não seja um povo que tenha a promessa do pão e não pratique e não busque o pão. Compreende, irmão? Eu pergunto para você: quem dará de beber e comer ao povo? Abra ali, filho, Mateus 14, 15. Quem vai dar? Essa multidão de gente que está precisando da palavra de Deus. Aí eu vou dar, pastor, mas eu fico só lá dentro da minha casa. Eu assisto tudo quanto é programa evangélico. É isso? Deus está te convidando para ir, porque as pedras estão indo. Olha o que diz aí. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora, já era tarde. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Pessoal, Jesus, porém, lhe disse: não precisam se retirar, pode vir. Jesus está fazendo um convite. Olha aí,
dai-lhes vós mesmos de comer. Quem vai dar? Quem vai dar? Mas como é que você vai dar se você não tem? Se você não tem a palavra, se você não tem um pão da vida, como é que você vai dar? Ele deu uma ordem, dá a vocês. Vocês estão comigo, estão ouvindo? Passa, filho. Até o 21. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. O que a gente faz? Eu não conheço a palavra, eu não posso exercitar porque eu não conheço. Eu tenho só 2 pães e peixinhos. Então ele disse: trazei-me. Quando a palavra está aqui, ó irmão, só escrita aqui, ela não vai trazer mudança. Mas quando a gente pega a palavra, vai até Jesus Cristo e leva para aquela pessoa, há uma multiplicação, salvação, libertação, cura. E tendo mandado que as multidões se sentassem sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixinhos, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. O que ele fez? Primeira coisa que ele fez: eu te dou graça, Deus. Olha, essa é a palavra que eu carrego com ela para cima e para baixo, mas ela está aqui no meu coração. Essa é a palavra, eu abençoo essas palavras que vai sair do meu coração, porque essas palavras que vai sair do meu coração, elas vão sair vivas, para as pessoas serem salvas. Quero dizer algo para você. Continua, filho. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões, e todos comeram. Quem tem que dar? Nós. É nossa responsabilidade. E era muita coisa? Eram multidões. Mas era muita coisa? Era, meu filho. O que Deus falou comigo, me chamou aqui, foi que era só 5 pães e 2 peixinhos, mas era suficiente. O que você tem, irmão, você não precisa ser catedrado na palavra, você não precisa ser teólogo, você não precisa ser pastor, mas o que você conhecer da palavra vai ser como os peixinhos e os pães, e vai ser multiplicado aonde você for. Você crê nisso? É suficiente, irmão. É suficiente, irmão. Isso nos ensina não o quanto fazemos, mas é o quanto nós temos. O que você tem, irmão? O que você tem aí que Deus quer usar para que as pessoas conheçam Ele? E isso que você tem, ou um peixinho, ou um pãozinho, Ele pode usar. Você está à disposição para fazer isso? O irmão José, hoje ele louvou sozinho. Ele não estava só aqui em cima do púlpito. O Espírito do Senhor estava com ele. Mas era 2 peixinhos e 5 pãezinhos, e o Espírito Santo fez multiplicar, irmão. Você entende o que Deus está falando? É o que você tem, irmão. Deixa Deus usar o que você tem. Não é o quanto você fez, irmão. Quando nós chegarmos no céu, que Ele nos chamar, Ele não vai te perguntar: quanto que você fez, Paula? Ele não vai perguntar o que você fez, Paula. Ele vai perguntar o que você tinha e você usou na minha obra.